Hoje, o meu desafio é essa caneta e essa mesinha aqui que eu ainda tô me acostumando, né, pra escrever pra vocês, te fazer entender de maneira histórica como que o Banco do Brasil paga tanto dividendo assim pro Luiz Barsi e, principalmente, saber como que você e o que você tem que fazer pra que consiga também, quando chegar na idade do Barsi ou um pouco antes, conseguir receber algo desse tipo também. Eu vou te ensinar hoje o conceito de yield on cost. Esse conceito é muito importante, inclusive esse conceito também é explorado em vários e vários livros. Se você quiser ler um livro específico sobre dividendos, que é algo que eu abordo muito aqui nesse canal, eu vou deixar aqui a fotinha desse livro, ó, que inclusive é genial, né? É o pequeno livro dos grandes dividendos, né? The Little Book of the Big Dividends. Nossa, gostou do inglês, né? Então vamos lá, eu criei uma tabelinha aqui hoje do Banco do Brasil para me te provar e te mostrar por A mais B o que é yield on cost. Você não pode sair desse vídeo, você não fecha essa janela sem saber o que é yield on cost, perfeito? E se você já sabe o que é yield on cost, você precisa ficar no vídeo porque eu vou te ensinar como aumentá-lo, perfeito? E para isso eu vou usar uma ação da minha carteira que é o próprio Banco do Brasil. Eu criei aqui uma tabela para te mostrar o Banco do Brasil, como que ele vem desempenhando nos últimos 10 anos, né? Então desde 2014 até 2023, quanto foi que ele pagou de dividendo por ação, DPA significa dividendo por ação, quanto que ele custava, e aqui tá cotação 1P, esse 1P significa primeiro pregão, tá? Então lá em 2014, no primeiro pregão, lá no dia 1º de janeiro, ou dia 2, né? Se o dia 1º der em algum sábado ou domingo, então lá no primeiro dia útil de janeiro, tava custando 24 e assim por diante, peguei o valor de cada um destes pregões. Lembrando que antes de 2023, o Banco do Brasil não tinha desdobrado ainda. Esse desdobramento aconteceu agora em 2024. Então estou usando aqui dados antes do desdobramento, perfeito? Depois eu vou te explicar o que aconteceu ali com o desdobramento e a gente vai fazer os cálculos em cima do desdobramento. E aqui tem o dividendo yield da empresa, né? Olha lá, ela pagava 7% de dividendo yield lá em 2024, aí pagava 7% ali em 2025, enfim. Inclusive, se eu pegar esses números e jogar nas casinhas decimais, você consegue ver bem exatamente quanto que tá cada um dessas porcentagens. E você consegue perceber que esse dividendo yield ele é variável pra caramba. Ele é variável pra caramba. Num ano ele tá de 6,9, no outro ano tá de 7,4. Aí tem um ano aqui, ó, olha só, em 2017, 3,4. Aí o ano lá em 2020, lá na crise, né, sanitária que aconteceu, os bancos foram impedidos, entre aspas, de pagar dividendos. Então, a 2,8 de dividendo. Então, como que o Luiz Barsi fala que ele ganha 100, 200, 300% de dividendo yield com o Banco do Brasil, sendo que nos últimos 10 anos ele tá pagando 6, 7, 5, né? No último ano ali, 2022, que ele pagou mais, que foi 12%. Como que pode? Como que acontece isso? Isso acontece pela própria definição de yield on cost. Então, deixa eu escrever do ladinho aqui da tabela pra você entender. A definição de dividendo yield é básica, que é o valor dos rendimentos. Então, anota isso aí, tá? Pra você nunca mais esquecer isso aqui. Anota, gruda aí na sua geladeira. Eu sei que é um conceito básico, é um indicador básico, mas quando eu falo de dividendo yield, não tem que vir 6, 7% da sua cabeça, tem que vir essa fórmula. O 6, 7 é só consequência, né? Então, os rendimentos dos últimos 12 meses, tá? Os rendimentos dos últimos 12 meses, dividido por quanto? Pela cotação, que é exatamente o que eu fiz aqui. Olha que interessante isso aqui, ó. Olha lá, dividendo yield, 6,9 é quanto? É o dividendo pago dividido pela cotação. Pronto, deu 6,9%. Qual que é a diferença aqui, ó, do dividendo yield com o yield on cost? Esse WOC, eu sempre confundo WY, né? Esse aqui é o Y. O YOC, o que significa? Yield on cost, né? É a mesma coisa. Olha lá, olha que loucura. Rendimento dos últimos, eu vou abreviar aqui, rendimento dos últimos 12 meses, dividido por quanto? Agora é pela cotação? Não, é pelo preço médio. E Léo, como assim preço médio? Esse preço médio é justamente o que prejudica e atrapalha investimentos de muitos investidores iniciantes. Sabe por quê? O Peter Lynch, inclusive, ele falou muito sobre isso, que é sobre o quanto as empresas tendem a crescer. E numa palestra, ele fala o seguinte: eu não sei o que vai acontecer com a empresa no próximo ano, eu não sei o que vai acontecer daqui 2 anos, eu não sei o que vai acontecer daqui 3 anos. O órgão mais importante para mim nos investimentos, isso é o Peter Lynch falando, tá? Abre aspas aí. O órgão mais importante para mim nos investimentos não é o cérebro, é o estômago. Porque estatisticamente, normalmente uma empresa aumenta seus lucros em 8% ao ano. Vou deixar esse trecho aí. The most important organ is the stomach. It's not the brain. There's always, on the way to work, the amount of bad news you can hear is almost infinite now. So the question is, can you take that? I mean, do you really have faith that 10 years, 20 years, 30 years from now, common stocks are a place to be? If you believe in that, you should have some money in equity funds. I mean, it's a question, what's your tolerance for pain? I mean, the stock market's a very good place to be, but I can toss a coin now. Is it going to be lower 2 years from now? Higher? I don't know. More people lost money waiting for corrections
and anticipating corrections than the actual corrections. Well, you ought to look in the mirror every day and say, what am I going to do if the market goes down 10%? What do you do if it goes down 20? Am I going to sell? Am I going to get out? If that's your answer, you should be reducing it today. Well, hey, there's perfect record. I think the 13 years I ran Magellan, the market went down 9 times, 10% or more. I had a perfect record. I went down more than the market. Every time I went down more. So I just didn't worry about it. The point is, when you say to yourself, do I need this money in a year? Do I need this money in 2 years? Do I need this money in 3 years? So my longer term stock market's been the best place to be last 10 years, last 30 years, last 130 years. But if you need the money in 1 or 2 years, you shouldn't be buying stocks. You should be in a money market. Ou seja, o Peter Lynch ele fala que a cada ano a tendência estatística é de que boas empresas, lógico que você tem que escolher boas empresas, né, meu querido? Se você escolhe empresas ruins, elas não vão ter nem lucro. E se tiver, não vai aumentar, né? Então, considerando boas empresas, estatisticamente, o lucro aumenta de 8%, mais ou menos 8% ao ano. Ela acha que não vai aumentar 8% igual o reloginho todos os anos, mas na média, ela dobra o seu lucro cerca de 8 a 9 anos. Sabendo disso, a gente consegue entender que se você compra uma ação e ela fica no longo prazo, o lucro dessa empresa inevitavelmente vai subir, se é uma boa empresa. Logo, se sobe o lucro, sobe os dividendos. A gente consegue ver isso aqui claramente nessa tabela, olha só. Você consegue ver aqui que o distribuído foi 1,66, 1,68. Aqui na janela de 2019 para frente, olha só, 2,55, 1,48, teve problema lá de 2020, aí 2,65, 4,17, 4,54. Por que esses dividendos aqui foram subindo? Você consegue perceber que, pô, de 2 passou para 4 reais. Por que foi subindo? Porque o lucro da empresa subiu. Se o lucro da empresa não tivesse subido, não iria subir os dividendos. Isso aí não tem como. O dividendo, lembra disso, é uma parte do lucro. É uma parte do lucro. Hoje o Banco do Brasil, em 2024, ele soltou uma nova política de dividendos falando que vai pagar 45% de payout. Ou seja, 45% do lucro líquido. Então, se o lucro sobe, paga mais dividendos. Se o lucro desce, paga menos dividendos. E a cotação, ela tende a acompanhar o aumento dos dividendos, porque, teoricamente, os dividendos só vai aumentar se o lucro aumentar. A cotação sempre segue lucro. Por isso que a gente vê que o Banco do Brasil está muito descontado. Tinha gente pagando muito caro por ele lá em 2020, custando R$53 para pagar ali, né, 1,48. Já estava antecipando essa alta aqui. E aí ele fechou o ano de 2023 em R$29. A gente sabe que agora em 2024 ele subiu até R$57, R$58 e aconteceu o desdobramento, mas a gente vai falar sobre isso. Primeiro, deixa eu terminar essa simulação aqui. Fazendo uma pausinha nesse vídeo aqui rapidinho para te dar um aviso importante. No dia 26 deste mês, agora, vou fazer uma live absurda, meu parceiro, te ensinando a investir em fundos imobiliários de maneira profissional. Então, se você já investe em fundos imobiliários, ou se você está começando a investir em fundos imobiliários, ou então se você não investe em fundos imobiliários, mas já enxerga os imóveis e o principal veículo de investimento em imóveis, que são os fundos imobiliários, como algo que vai te possibilitar aposentar de maneira digna, de maneira previsível, de maneira recorrente, cara, você não pode perder essa live. Lá eu vou te ensinar a escolher os melhores fundos imobiliários do mercado. Eu vou te dar uma palhinha do que é o método 2 em 1. Então, se você não quiser perder essa oportunidade, já clica no link aqui embaixo na descrição para você conseguir entrar no grupo. Lá vai ter material de estudo e você vai receber todos os avisos, todos os links para participar da live lá nesse grupo, tá? Tem um QR Code aqui também, se você preferir escanear. Eu te vejo no dia 26, se você perder, infelizmente você é maluco, então não perca. Bora voltar pro vídeo agora. Logo, preste atenção nisso aqui agora, tá? Olha só, o preço médio desse ativo, então, se eu somar todos esses valores aqui, ó, o preço médio é quanto? R$32. Ué, Léo, quer dizer então que o cara que comprou aqui a 53, comprou aqui a 22, comprou aqui 29, se você comprasse uma cotinha dessa por ano, todo dia lá no primeiro pregão, você comprasse uma cotinha do Banco do Brasil, hoje, em 2024, você teria o seu preço médio do Banco do Brasil a R$32. Pós o desdobramento, R$16,24, tá? O dividendo projetivo tá de quanto? R$2,90. Da onde você tirou esse dividendo projetivo, Léo? A gente calculou esse dividendo projetivo juntos. Se você não tá sabendo desse dividendo projetivo, é porque você não acompanha o canal. Então já sugiro, já te recomendo fortemente que deixa o like no vídeo, se inscreve no canal pra você não perder informação como essa. Pô, não faz sentido você não acompanhar um canal que destrincha uma leitura de RI, calcula e te ensina a calcular preço teto, vários outros indicativos, né? Aqui você aprende muita coisa mesmo. E aqui você consegue perceber que a gente calculou que o preço teto projetivo do Banco do Brasil, na segunda linha aqui, ó, yield projetivo de 11,03. Então eu já coloquei aqui nessa nossa simulação o yield projetivo, dividendo projetivo em porcentagem,
11,03, que agora você já sabe, dividendo yield é simplesmente o quanto que paga dividido pela cotação. Se a gente olhar a cotação do Banco do Brasil hoje, vamos dar uma olhada aqui, a cotação do Banco do Brasil hoje está de 26,29, então 11,03 vezes 26,29, daí então um projetivo em valor nominal de 2,90. Só que aqui que tá, olha só, por que que o Luiz Barsi ganha 100% de dividendo? Isso aqui é loucura. Para você que já sabe o que é yield on coast, olha como que você vai conseguir aumentar isso, tá? E para você que não sabe o que é yield on coast, acompanha o raciocínio. O cara que comprou uma cotinha por dia lá, por ano, né? Ele tem o preço médio do Banco do Brasil de R$16. Quanto tá o Banco do Brasil hoje? A gente viu lá, 26 e pouco. Então, enquanto todo mundo, se você comprar uma cota hoje do Banco do Brasil, você vai receber 11,03 no projetivo. Quem comprou uma cotinha e seguiu nessa estratégia aqui de comprar uma cotinha todo dia primeiro útil do ano, ele vai ganhar 17,86%. Olha a diferença, meu parceiro. São 6,83% de diferença de rentabilidade. Será que isso aqui faz estrago? Porque aqui a gente chegou em 17%. Tem aqui um curto espaço de tempo, né? 10 anos aqui, ó. Um curto espaço de tempo, mas a gente chegou em 17,84. Então chegamos ainda no 100% igual o Luiz Barsi, certo? Mas a gente já chegou aqui em 17. Vamos ver o que que isso aqui faz de diferença pra você na sua vida, literalmente? Não, por que que eu tenho que ficar fazendo essa estratégia de compra e abaixando o meu preço médio o máximo possível em relação à cota do mercado para que eu consiga essa rentabilidade? Primeiro porque quanto mais dinheiro, melhor, né? É lógico que você tá tendo mais rentabilidade, você consegue entender que você tá tendo mais dinheiro no longo prazo. Só que quando você entra aqui na GD Tools, que é a calculadora da geração de dividendos, se você quiser, é só você clicar aqui no link, tem aí no link da descrição, então é só digitar gdtools.com.br, você vai acessar essa calculadora aí que tá absurda. Aqui a gente pode fazer algumas simulações, tá? Então, um cara normal, uma pessoa normal, tem R$5.000 guardados, investido, ou então vou colocar aqui até zero, né? Mais normal que ninguém tenha dinheiro guardado mesmo. E aí ele vai fazer um aporte mensal de 10% do salário dele. Vou colocar que ele é a média brasileira aqui, que você faz com o seu valor, tá? Por isso que é importante você entrar aqui na GD Tools, o link tá aqui embaixo. Eu vou colocar aqui 10% da renda média do Brasil, que é 2.500. Então o cara vai investir R$250 por mês. A rentabilidade média hoje no Brasil gira em torno de 0,7, 0,72. Eu vou colocar um 0,8 aqui, porque eu tô entendendo que você tá aqui no canal, você é um cara que consegue uma rentabilidade maior do que a média. Você tá aqui nesse canal e não tem uma rentabilidade maior do que a média, você tá dando bobeira, porque eu já te ofereço conhecimento suficiente pra você bater a média do mercado só aqui no canal, Então eu vou colocar aqui 0,8, a gente vai fazer aqui um período de aplicação igual o INSS ali, né, de 35 anos. Como eu tô aportando 250 e o meu salário é 2.500, então eu vou colocar lá, minha expectativa de renda passiva é o meu salário, R$2.500. Aí você pega um cafezinho aí, e agora você clica aqui em calcular. Olha só o que vai acontecer. Esse indivíduo investindo R$250 por mês, ao rendimento de 0,8, que dá 10% ao ano, durante 35 anos, ele vai ter R$856.000, o que vai dar uma renda passiva para ele de 6.851. Você colabora mais ou menos isso aí com o INSS, né? A colaboração mínima, na verdade, fica em torno de 7,5%, 14%. Se você fizer isso com o INSS, você não aposenta nem com um salário mínimo. Mais ou menos um salário mínimo, uns 1.800 ali, que é a média do INSS. Se você fizer isso na Bolsa de Valores, é 6,8. Então, aqui já mostra que você tem que fazer. Agora, se você aplica essa teoria do Yield on Coast e você vai aumentando sua rentabilidade, olha só, para você que acha que não faz sentido você fazer preço médio, você não quer ter o trabalho de fazer preço teto projetivo, não quer trabalho de aprender como que faz valuation, que você não quer trabalho de assistir os últimos 30 vídeos do canal, você que não quer esse trabalho, olha o tipo de oportunidade que você vai perder. Aqui a gente tá fazendo uma simulação, deixa eu dar uma aumentadinha na tela aqui pra você enxergar melhor. A gente tá fazendo uma simulação de 10% ao ano. Eu vou aumentar quanto? A nossa diferença lá. Qual foi a nossa diferença? A diferença foi exatamente 6,83%. Então eu vou tentar aumentar aqui 6,83%, tá? Aqui você consegue inclusive fazer essa conta. Você vai lá em conversor de taxas, coloca aqui a taxa que você quer converter, né? 8,63% ao ano. Aí você quer converter do anual pro mensal. Então dá 0,69% ao mês. Então agora é só eu alterar aqui de 0,8 e somar mais 68 ali, vai dar 1,3 aproximadamente, né? Lá deu 16,76. Subiu até menos, né? Era 8,83, mas subiu só 6, antes era 10%, agora tá 16,76, tá? Olha que loucura. Quanto que a gente fez? A gente fez a conta lá com 0,8%, que já é acima da média, e aí deu R$856.000. Se eu coloco esse aumento de 6,7, que é o que eu acabei de te mostrar que é possível fazer, pô, isso aqui foi feito em 10 anos, cara. É de 2014 a 2023. Agora você entende como que o Luiz Barsi faz 100%, porque ele já tá investindo, já tem 70 anos quase, né? Tem 80 anos, começou a investir com uns 30, 50 anos que ele faz isso. Isso aqui a gente fez em
em 10 anos, cara. Vamos clicar o calcular agora pra você ficar impressionado, tá? A sua renda passiva subiu de 6 mil para 56 mil. Tá vendo que não é impossível você aposentar? Essa rentabilidade ao ano aqui eu coloquei pra te impressionar mesmo, né? Você não vai conseguir bater essa rentabilidade tão cedo, só depois de uns 10, 15 anos investindo. Então a gente deveria colocar ali um período de aplicação menor. Só que você consegue perceber a diferença que isso faz no longo prazo? Você conseguiu entender? O Yield on Coast é extremamente essencial. Deixa eu te mostrar aqui dentro da minha própria carteira o quanto ele é essencial. Olha aqui pra você ver Sanepar 11, tá? Sanepar 11. Eu comprei ela a 17,22 e ela tá custando hoje 27,39. Tive uma valorização aqui de 59%. Isso porque eu comprei Sanepar um ano e meio atrás, né? 2 anos atrás. Comprei essa Sanepar 11. Tem 2 anos só. 2 anos só. Se você faz boas escolhas, se você tem capacidade de fazer boas escolhas, olha o que vai acontecer com essa carteira. O dividendo yield dessa empresa tá de 5%, mas o yield on cost da minha carteira tá de 7,93, ou seja, 2,93 acima do que a Sanepar tá pagando para todo mundo. Se você comprar uma ação da Sanepar hoje, historicamente, nos últimos 12 meses você ganhou 5%. Só que se você tem o preço médio que eu tenho, eu ganhei nos últimos 12 meses 7,93%. Foi 2,93% a mais. Você sabe o estrago que 6% faz. 2,93 faz. Daqui 10 anos você vai ver um yield on cost meu muito melhor do que esse que tá agora. Como a gente vai aportando, né, esse preço médio, ele vai com certeza subindo. Inclusive eu gravei um vídeo muito importante sobre isso, como você aumentar os seus dividendos, tá? Aqui eu vou deixar aqui para você assistir isso. E lá eu faço uma explicação muito boa sobre o preço médio, como que você tem que se comportar quando você tiver que fazer uma compra para aumentar seu preço médio, porque normalmente você sempre vai escutar as pessoas te falando, pô, você tem que abaixar seu preço médio, mas não é pegar o seu preço médio e abaixar a relação ao que ele é 10 reais, eu preciso abaixar para 8, não, porque às vezes você não vai ter essa oportunidade, é você abaixar o preço médio em relação à cota atual. Você comprou uma ação a 20 reais e essa ação subiu para 100, como que você vai abaixar seu preço médio? Não tem como. Se você quiser continuar investindo nessas empresas, que são boas, porque é inclusive valorizado, você precisa comprar ela mais caro, logo você vai subir seu preço médio, só que seu preço médio ainda ficará mais baixo do que a cotação atual, logo seu yield on cost será maior do que a média do mercado. Eu espero que você tenha entendido de uma vez por todas esse negócio de yield on cost. Se não entendeu, deixa aqui nos comentários. Léo, eu ainda não entendi. E aí você escreve assim, ó, não entendi por causa disso, que eu gravo um vídeo específico pra você, meu parceiro. Eu gravo um vídeo específico pra você. Aproveita todo o conteúdo que você tem nesse canal, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, me ajuda a bater aí os 300 mil seguidores. Tamo junto demais, fica com Deus, papai do céu te abençoe. Até o próximo vídeo que será excepcional.